Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus hoje no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 11. Glória a Deus. Capítulo 11. Por gentileza, diga só aquele ali fazendo favor. Capítulo 11, uma história muito famosa, conhecida de todos nós que amamos a Bíblia Sagrada. Todos nós já vimos aqui diversas mensagens nesse texto, louvores nesse texto, mas a palavra de Deus, meus irmãos, a todo momento que a gente for ler, Deus tem algo a revelar ao nosso coração, amém? Ninguém na terra consegue esgotar o texto sagrado. Nunca houve alguém capaz de esgotar um texto sagrado inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Sempre Deus vai falar ao nosso coração. Amados irmãos, eu quero colocar um tema nessa pregação de hoje. O que Jesus precisa ressuscitar em sua vida. Você pode olhar para a pessoa do teu lado e dizer para ela: o que Jesus precisa ressuscitar em sua vida. Glória a Deus. Vamos para o texto, meus irmãos. O texto é muito longo. Eu vou tentar fazer uma pregação aqui expositiva, expor o texto. Talvez eu possa mudar de um versículo para o outro, tendo em vista que é 50 versículos, 43 versículos esse texto aqui, até onde eu quero chegar. Mas eu creio que a gente vai compreender aquilo que Deus tem a falar no nosso coração nessa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. O texto diz assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha-lhe enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Verso 6. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Por enquanto, meus irmãos, dobre a sua atenção aqui. A gente percebe que essa família era uma família que desfrutava de um relacionamento, de um grau de amizade muito grande com Jesus. Falando da sua humanidade, o período que Jesus viveu aqui na terra, nem todas as famílias tiveram o privilégio de ter com ele um relacionamento íntimo ao ponto de recebê-lo em sua casa. Mas essa família, a qual nós estamos lendo aqui, de Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos, desfrutaram do privilégio maravilhoso. Enquanto Jesus aqui, como ser humano, eles eram amigos, eles tinham um relacionamento muito profundo. E o texto vem dizer para mim e para você que esse amigo de Jesus, ele veio a ficar enfermo. Uma enfermidade cruel veio sobre aquela casa, sobre aquela família. E a Bíblia vem dizer para mim e para você aqui no verso 2: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Percebe que essa mulher aqui, ela também tem uma história na Bíblia Sagrada. No meu ponto de vista, a maior de toda a adoração no Novo Testamento é dessa mulher, porque ela quebra um vaso de alabastro aos pés de Jesus, coisa que ninguém tinha feito, e o enxuga com o seu cabelo. Então essa mulher tinha intimidade com Jesus. Além de amar Jesus, ela demonstra no Novo Testamento um grau de adoração que nós devemos copiar, que nós devemos aprender ao chegar aos pés de Jesus e derramar o nosso coração, a nossa alma, a nossa fé e o nosso amor, demonstrando a Ele o quanto Ele é importante na nossa vida. E essa mulher, ela viveu essa experiência, meus irmãos, e o texto está dizendo que foi ela que fez isso. Então a maior adoração, no meu ponto de vista, no Novo Testamento, foi essa mulher que realizou algo valioso, que nem qualquer pessoa poderia ter, um perfume, uma iguaria rara daquilo, vindo de longe. Ela não prestou atenção no valor que tinha, mas na demonstração que ela ia fazer ao demonstrar a sua adoração a Jesus. E o texto vem dizer que a sua casa agora está com problema.
o seu irmão, que também desfrutava de um grau de amizade muito grande com Jesus, ele fica enfermo. O que as pessoas fazem? Vai procurar ajuda. A quem? Aqueles que são mais próximos, aqueles que você tem amizade, relacionamento. Então elas mandaram, vai avisar Jesus, porque nós sabemos que ele é nosso amigo, nós sabemos que nós temos com ele um relacionamento, nós sabemos que ele tem poder, nós sabemos que ele tem autoridade. Vai até ele e avisa ele o que está acontecendo aqui na minha casa. Como é bom você ser amigo de Jesus, como é bom você ter relacionamento com Jesus, porque a primeira pessoa que você vai lembrar é de Jesus. Não é o papai, não é a mamãe, não é o prefeito, nem o vereador, nem o governador, nem o senador, nem o deputado. É Jesus, vai avisar Jesus. Tem problema nessa casa aqui, vai avisar Jesus. E a Bíblia vem dizer para mim e para você, meus irmãos, que a notícia chega, olha o verso 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enferma quem que tu amas. Não era qualquer pessoa, meus irmãos, porque deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O amor de Deus universal, demonstrado na cruz do Calvário, como expiação do pecado de toda a humanidade, Jesus já fez isso. Até pelo simples, por todo aquele que nasceu, ele já deu o seu sangue lá na cruz do Calvário. Agora, esse a quem tu amas aqui é um grau a mais. É pessoas que têm compromisso com ele, é pessoas que se importam em ter a amizade dele, a companhia dele. Então esse texto aqui está falando de um grau de pessoas que tinham uma importância muito grande para Jesus. Quem está me ouvindo, diga amém. Porque qualquer pessoa na terra hoje não pode questionar o amor de Deus. Ninguém pode questionar o amor de Deus na terra, porque João 3,16 está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, não é todo mundo que crê, não é todo mundo que responde esse amor, não é todo mundo que é grato a esse amor. Mas aqui a gente vê essa família que tem uma mulher que demonstra a maior adoração. Aqui a gente vê essa família que recebe Jesus em casa. Essa família dava prioridade para Jesus. Jesus tinha a porta aberta para entrar naquela casa. E quem deixa Jesus entrar na sua casa tem um grau a mais. A intimidade faz você chegar em lugares que a maioria das pessoas não vai chegar. A sua intimidade com Deus vai fazer Deus fazer coisa na sua vida que Ele não vai fazer na do outro. Porque o amor dele para abrir a porta da salvação já foi lá na cruz. Agora aqui depende de mim e de você. Qual é o grau de relacionamento, de amizade que você tem com Jesus? Você sente ele na sua casa? As portas da sua casa estão abertas para Jesus entrar, sentar no sofá e você sentir uma presença gloriosa. Enquanto você está fazendo os seus afazeres, você percebe que tem alguém na sua casa. E é Ele, porque Ele ama estar comigo, com você. E Ele garantiu isso: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora tem pessoas que não deixam Jesus entrar, tem pessoas que não dão o grau de importância nesse relacionamento, só aceitou ele lá atrás e acha que já está tudo certo, mas não desenvolve, não apriora esse relacionamento. Mas a Bíblia vem dizer que essa casa era diferente, essa família é diferente. Manda avisar. Chegando a notícia, o verso 5. Verso 4 ainda, perdão. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus, meus irmãos, em hipótese alguma, ele poderia atender aquele pedido naquele momento. Ele não poderia deixar o que ele estava fazendo para poder ir na casa de Lázaro. Por quê? Vou explicar. Porque se Jesus chega naquela aldeia, a morte não ousaria entrar lá. Se Jesus chega naquela aldeia, a maioria da igreja não pegou. Se ele atende no primeiro momento esse pedido, a morte não ia entrar naquela casa, ele não ia ser glorificado, Lázaro não ia morrer, não ia reviver novamente. Então Jesus sabe o que ele está fazendo. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para glorificar o nome do meu Pai. Fica tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. Eu não vou na hora que você quer, eu não vou agir no momento que você quer, no momento que você acha que é a hora, porque eu sei o momento de chegar em qualquer lugar. Ele não erra o horário. Então você precisa entender, porque a gente vai aprender o texto aqui. Eu descobri isso hoje.
Já sabia, mas fortaleceu hoje. A ressurreição não é uma pessoa. A ressurreição é o próprio Jesus. No verso 25 você vai ver aí, ó. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, quem crê em mim viverá. Veja aí, ó. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está dizendo que a ressurreição é uma pessoa. Então, se ele antecipa e chega naquela aldeia, a morte não ia entrar naquela casa, Jesus não ia ser glorificado. Veja no verso 6 para você entender aqui, ó. Verso 6 está na tela. Ele vai colocando como eu vou dizendo. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias naquele lugar. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no local que estava. O que Jesus estava demonstrando para mim e para você aqui? Para você aprender algo aqui. Você que está esperando, você que orou, você que está almejando que Jesus resolva uma situação na sua casa. Preste atenção. Ele está dizendo aqui, ao ficar 2 dias naquele lugar, eu sei o que eu estou fazendo, nada foge do meu controle, o meu poder está acima de qualquer coisa. Eu posso chegar em qualquer lugar a hora que eu quiser e não há ninguém que possa impedir o meu poder. Não vem vocês aqui querer me acelerar, não me apressa, porque eu sei o que eu estou fazendo. Vou ficar aqui de propósito 2 dias a mais, vou chegar naquele lugar quando todos já dizer, não adianta mais, já está fedendo, já não tem jeito, já não há mais o que fazer. Então Deus, nesse texto, está dizendo para o Alessandro e para a igreja aqui no bairro Pereirinha hoje, ei, Ele sabe o que está fazendo na minha vida, na sua vida. Se você tem um grau de relacionamento, de amizade, Jesus tem importância na sua vida, Ele está dizendo, fica tranquilo que na hora que eu chegar, pode estar ocorrendo o que tiver na sua casa. Se porventura a morte entrou aí, ela vai ter que mudar a data, voltar para trás, porque eu sou a ressurreição. Quem está me entendendo, diga amém. A gente vai prestando atenção que aqui o que o Lázaro precisava era voltar a viver. Ele precisava voltar à vida. A sua casa estava em luto, a sua família estava em pranto, mas Jesus tinha um propósito com aquela morte, irmão. Deus tinha um objetivo com aquela situação. De vez em quando eu e você não entendemos, porque na nossa vida vai acontecendo algumas coisas. Deus não vai avisar tudo para mim e para você, não. Nós estamos aqui hoje estudando a história de Jó. Só Deus e o diabo ficou no negócio. O Jó não ficou sabendo de nada, e foi acontecendo uma coisa pior do que a outra, mas Deus sabia o que estava fazendo. O controle nunca fugiu das mãos de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Muitas vezes você precisa entender o propósito de Deus na nossa vida. Entender o propósito de Deus em cada situação que você está vivendo. Ou você não vai interpretar aquele versículo de uma forma universal na sua vida. Lá em Romanos diz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só o que você quer, não. Muitas vezes vai cooperar mesmo eu não querendo, mesmo eu não entendendo. Deus está trabalhando através dessa situação, porque ninguém quer uma coisa dessa dentro de casa, ninguém quer um luto, ninguém quer a morte, mas só que Jesus falou, é para a glória de Deus. O que você vai questionar? Se Deus está dizendo que essa prova, que essa luta, com esse momento que você está vivendo, é para a glória dele. Não tem para onde você correr. Ele escolhe a casa, Ele escolhe a família, Ele permite a situação, porque o poder está na mão dele. Ele tem a capacidade de colocar tudo no lugar. Quem está me ouvindo? Então a gente percebe que o grau de amizade, de relacionamento contribui para que Jesus escolhe aquela família, escolhe aquela casa, para que o nome dele fosse exaltado, glorificado naquela situação. E a gente vai ver, meus irmãos, que ali havia vários judeus consolando Marta e Maria, porque é assim que acontece, principalmente quando alguém vive um luto. O que acontece? Os parentes de longe querem chegar, os amigos querem ir lá te abraçar. Oh, meus pesos, ruim isso, né, irmão? Meu sentimento, tenta te ajudar, te dar um abraço, um beijo, fica ali do teu lado, mas é uma dor cruel, é um negócio terrível que todos nós vamos enfrentar. Não adianta você questionar. Nós um dia vamos embora daqui, irmão.
Não adianta você achar que porque você é crente não pode acontecer nada na sua casa, na sua família. O que nós devemos fazer é permanecer na rocha para que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida, porque a qualquer momento, quando Jesus convidar eu e você para casa, você não tem medo de nada, porque o crente, ele não morre, ele muda de cidade. Amém, irmãos? Há uma cidade preparada para mim e para você. E a Bíblia vem dizer, meus irmãos, que ele atrasa propositalmente. E a Bíblia vem falar para nós que quando ele chega na aldeia, o que acontece? Vai as duas irmãs, uma de cada vez, questionando. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria falecido. Querendo que jogar a responsabilidade para Jesus, dizendo, você deveria estar aqui. A sua obrigação é estar aqui. Não, meu irmão, Jesus não vai cuidar só de mim e de você, não. Ele tem milhares de pessoas para cuidar, mas ele não esquece de você. Ele não esquece de você, porque pela forma que eu vejo Marta e Maria cobrar Jesus, ela está querendo dizer, o que o senhor estava fazendo tão longe aqui? O senhor não poderia estar aqui? Você não poderia estar aqui nos momentos mais difíceis? Mas ele sabia o que ele estava fazendo, estava alcançando almas à distância daquele lugar, ia resolver o problema dessa casa, dessa família, e o nome do Pai ia ser glorificado. A gente pode ver aqui, a partir do verso 20. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, muitas vezes você faz assim. Se o Senhor estivesse aqui, não estava acontecendo isso aqui, não estava acontecendo aquilo. Mas você tem que prestar atenção que ele acabou de chegar, que ele acabou de se apresentar. Ele não atende só eu e você, ele sabe a hora de atender eu e você. E ela não entendeu isso, ela chegou cobrando. Mas ela poderia somente esperar e entender que agora quem estava naquela aldeia era o autor da vida. É aquele que tem poder sobre a morte, é aquele que tem poder sobre o inferno, é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Mas ela não entendeu. Verso 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Olha o que ela está dizendo, mas eu sei. Aquilo que o Senhor pedir para Deus, o teu Pai, Ele vai fazer. Ela começou agora, meus irmãos, a entender que ela não poderia fazer nenhum questionamento para Jesus, porque nós não temos estrutura nenhuma para querer ensinar Deus a trabalhar na minha, na tua vida. Nós não temos motivo nenhum para questionar o agir de Deus. Se Ele não chegou na hora que você quis, espera, porque Ele sabe a hora de chegar. Quem está me ouvindo? Não vai cobrar Deus, não, o Senhor demorou. Eu estou aqui esperando 1 ano, 2 anos, irmão. Olha na Bíblia, tem pessoas que esperou 30 anos, tem pessoas que esperou 42 anos, 45 anos. Lembra de Josué e Caleb? Após 45 anos, 43 a 45 anos, que foi realizar a promessa deles de repartir a terra lá. Olha na Bíblia quantas pessoas souberam esperar sem questionar. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu e você somos impacientes. Oramos na segunda-feira e queremos a resposta no sábado. Sábado Deus tem que aparecer aqui. Tem que resolver minha situação aqui, que eu estou com esse problema. A única coisa que você tem que permanecer é na presença de Jesus. É buscando o Senhor de toda a glória, com o seu coração, sabendo que Ele sabe o que Ele está fazendo. Verso 23. Olha só Jesus dizendo para ela. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Ele não estava falando em relação ao último dia. Ele estava falando acerca daquele momento. Mas eu vou perceber aqui, irmão, infelizmente, a nossa fraqueza humana está representada aqui em Marta e Maria. Mesmo com um grau de relacionamento, mesmo com uma família que tinha uma intimidade poderosa com Jesus, se percebe no texto que faltou fé para as duas. Elas estão cobrando, elas estão questionando, mas agora o mestre dá uma resposta e mesmo assim não convence. Presta atenção, verso 24. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela já mudou. Ele falou que ia ressuscitar agora ali, e ela falou, não, eu sei. Ela entendia da teologia da ressurreição, mas ela jogou lá na frente. Sabe por quê, irmão? Faltou fé para ela acreditar que naquele momento Jesus tinha capacidade de ir lá onde aquele corpo que estava em estado de decomposição, trazer ele à volta. Assim é eu e você. Muitas vezes a nossa humanidade, você está perto de Deus, você é a igreja, você ama a oração, você ama a palavra, mas quando o problema é com você, você treme.
Você fica com medo, falta fé para mim e para você. E o nosso Deus vai nos ajudando, e o nosso Deus vai nos fortalecendo, e Ele vai dialogando com ela. Ei, eu estou aqui, minha filha, Ele vai ressuscitar. Mas ela pega, mas vai ser no último dia. Não é no último dia, é hoje que eu vou fazer um grande milagre. Aí Ele responde para ela. Quem está acompanhando a tela aí? Deus está falando com você? Quantas vezes Deus te ajudou na sua incredulidade? Quantas vezes Deus está garantindo para você que Ele vai fazer, que Ele vai realizar, e você abaixa a cabeça, o queixo parece que cola no tórax, uma pessoa desanimada, desacreditada, falta fé. É Deus ajudando eu e você a acreditar no que Ele está dizendo. Aí Ele vai falar esse versículo extraordinário aqui, que é muito lindo. Olha o que Ele diz para ela. Ô Marta, ô Maria, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha o verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu nisso? Olha o que ele fala para ela. Crês tu nisso? Ela ficou um pouco confusa. Ele estava garantindo a ressurreição ali, irmão, naquele exato momento. Mas era algo extraordinário. Por quê? Porque, presta atenção, você vê uma pessoa perder a vida, ser sepultada, ficar em estado de decomposição, você, como humanamente falando, você não acredita que é possível ela voltar, não é verdade? Eu não vou chegar ao sarrafo aqui em Marta e Maria, porque talvez se eu estivesse nessa situação, eu também ia ficar que nem ela. Senhor, eu sei que o Senhor vai ressuscitar ela, mas é só lá, né? No último dia, no grande trono branco, na primeira ressurreição da igreja. É assim que eu ia pensar, mas Jesus vai mostrar para mim e para você que não foi assim, meus irmãos. Ele vai mostrar para mim e para você que Ele perguntou onde é que Ele está. Olha só, o Deus que nós servimos, Ele resolve problemas. O Deus que você serve, Ele tem poder sobre todas as coisas. Me mostra onde Ele está. Olha só que coisa tremenda. Ele ajuda ela, Ele trata com a sua incredulidade, Ele encoraja ela, Ele está dizendo: eu vou ressuscitar, eu sou a pessoa da ressurreição. Ele dá garantia para ela, mas Ele não fica só nas palavras não, irmão. O nosso Deus não fica só nas palavras. Ele age na minha, na tua vida. Ele resolve os nossos problemas. Quantos problemas eu já vi Deus resolver para mim que eu não podia resolver? Eu não tinha condições de resolver, mas Ele resolveu. Ele deu garantia. Ele mostrou que Ele era na minha vida, como também na sua vida. Muitas vezes você falou: onde eu vou agora? O que eu vou fazer? E o Pai está dizendo: você é meu filho, você é minha filha, eu cuido de você. Os seus cuidados estão sobre a minha responsabilidade. Quem está me ouvindo? Irmão, o amor de Jesus é extraordinário. Onde é que está o problema? Mostra! Ei, está na hora de você ter um pouquinho de coragem de mostrar o problema. Aonde você está até com incredulidade que haverá mudança. Ele pergunta: onde é que está ele? Conduziram Jesus onde é que estava aquele corpo podre. Irmãos, eu tive uma experiência ruim. O vizinho da minha casa veio a falecer. E ele ficou na cama aproximadamente 1 dia e meio. E eu fui a primeira pessoa a ir lá. Gente do céu, que coisa horrorosa. Eu cheguei na janela e gritei: José, Zé. Eu chamava ele de Zé. E aí, irmão, não sei que entrou um vento lá dentro do quarto dele assim e trouxe um negócio horroroso. Quando eu, nossa, caí para trás assim, saí cuspindo, quase vomitando. 1 dia só e meio que ele ficou na cama lá. Aí daqui a pouco ligou para os bombeiros, tal. Sabe o que aconteceu? A gente viu o mar sair fora, que ele vai testemunhar isso aí. Um enxame de mosca. Diante de Deus, um enxame de mosca verde entrando pelo portão, passava pelaquela janela aberta e entrava dentro da boca daquele homem. Era um negócio horroroso. Eu saí da minha casa, tranquei tudo, fui para uma casa da cunhada, que eu sou vizinho, e a janela dele, o vento batia, jogava o bafo para minha casa lá. Eu peguei e fui embora. Aí eu, olhando para esse texto, ele com 1 dia e meio estava daquele jeito, e Lázaro com 4 dias, irmãos, os órgãos se decompondo, tudo fora do lugar já. Nada vivo. E Jesus, onde é que Ele está? Cadê o problema dessa casa? Cadê o problema dessa casa? Me mostra para mim onde é que está. E aí a Bíblia vem dizer que eles conduziram Jesus até aquela caverna, uma cisterna que não era como aqui a gente vê hoje. Era como se fosse uma caverna. E ali estava aquele morto, uma pedra trampando o sepulcro. E Jesus falou: tirai a pedra. Como você pode ver no texto, tirai a pedra. Já cheira a mão, ela começa a pôr dificuldade. Bem, me ajudou aqui. Essa irmã, a falta de fé, irmão. Quando você está vendo um irmão seu, quando você está vendo um parente seu enfermo, nas drogas, preso,
Esses dias alguém estava perguntando do meu irmão, e eu falei para aquele cidadão, eu tenho uma esperança tão grande no meu coração, meu irmão está vivo, e ele vai servir a Deus comigo. E o camarada começou a assustar, mas já vai 15 anos que vem ficando preso e saindo nas drogas. Eu falei, não, mas eu creio que Deus vai fazer uma obra na vida dele tão grande, eu tenho uma esperança no meu coração tão grande. Aquele camarada tentando abalar minha fé, e eu falo para ele, não, Deus vai fazer. Deus vai fazer, porque Deus é poderoso. O que é o crack, o que é uma prisão para Deus, se Ele tem poder sobre a morte de um corpo de alguém que já está podre? Eu olhando para esse texto aqui, eu fiquei lembrando, vai, me mostra aí, Marta, vamos, leva eu lá no problema. Eu vim aqui para resolver o problema. Tem vezes que Deus chega na nossa casa assim já, me mostra. Ele sabe onde está, mas Ele quer ver você mostrar. Ele já sabe onde está, meus irmãos, os problemas de cada um aqui, mas Ele quer que você mostre. Vai, Ele te encoraja, me mostra. Pode ser a pior coisa que você for mostrar para Ele, irmão. Ele tem poder para resolver, Ele tem autoridade para resolver, porque agora nós estamos diante do maior dilema da humanidade, que é a morte. Nenhum dinheiro pode fazer alguém sair de uma tumba fria. Senão aqueles árabes lá tiravam os pais dele, os avôs, os tataravôs, eles metiam tudo o ouro e prata que eles têm e arrancavam alguém de lá, mas ninguém pode. Mas a pessoa de Jesus, aquele que é a ressurreição, me leva lá. Quando chegou naquele lugar, não foi Marta e Maria que tiraram a pedra, porque era uma pedra grande, tinha que ser removida por homens, e a Bíblia vem dizer para nós que a casa dela estava cheia de visita. Havia muitos judeus consolando ela, vários homens. Aí a gente pode fazer uma conjectura, vários homens para remover uma grande pedra, removeram e já saíram de frente da carniça. Já tiveram que remover e sair fora, porque você imagina 4 de irmãos, é horroroso. Só que a ressurreição e a vida estavam diante daquele lugar. Aquele que tem o poder sobre todas as coisas estava diante daquele lugar. E a Bíblia vem dizer para mim e para você, vamos achar o verso aqui onde ele fala, sai para fora. Me ajuda aqui, meus irmãos, que é 50 versículos. Aqui, ó, verso 39 a seguir. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Verso 40. Disse-lhe Jesus, não tenho dito que se creres, verás a glória de Deus. Olha ele de novo ajudando ela, irmão. Olha Deus ajudando o Alessandro aí. Olha Deus ajudando a igreja aqui. Quando a gente vê a coisa piorar, quando a gente mais ora, muitas coisas pioram, sabia disso? No momento que você está vivendo o maior tempo de intimidade e oração por alguém, aquela pessoa passa a piorar. É algo horroroso. Eu vivi essa experiência muitas vezes com tio, com pai e com irmãos. Alguns estão na igreja aqui hoje. Já orei muito pelo meu irmão David, está ali com a família dele. Às vezes eu orava e ele piorava. E o diabo, para de orar porque não está adiantando. Mas o Espírito Santo fala, continua porque eu estou trabalhando. O diabo fala, para de orar porque você está orando, está piorando. E o Espírito de Deus continua que eu estou trabalhando. É dessa forma. E Ele vai nos ajudando na nossa falta de fé. Veja aí o verso 40. Disse-lhe Jesus, não tenho dito. Ou seja, Ele já estava insistindo com ela. Ele está insistindo com você. Para você crer, para você arrancar da tua vida a incredulidade, o medo. E depender totalmente daquele que pode fazer, daquele que tem o poder para resolver tudo na minha, na tua vida. Ele não resolve só a metade, Ele resolve tudo. É extraordinário esse poder dele. Olha o verso agora 41. Tiraram, pois, a pedra e onde o defunto jazia. E Jesus disse, levantando os olhos, olha que coisa linda, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Olha o propósito de Jesus aí, porque ele não veio no mesmo dia. Olha aqui o texto está dizendo que tinha uma multidão, tinha muita gente que precisava se converter naquele dia, tinha muita gente que precisava crer no Filho de Deus, que estava diante de uma situação dessa. Então veja o trabalhar de Deus, veja a soberania de Deus. Ele sabia a hora de chegar naquele lugar e resolver aquele problema. Jesus está dizendo que havia uma grande multidão. Verso 43. Olha só, irmão, tendo dito isso, aqui eu tremi. Eu até risquei na minha Bíblia aqui. Que voz poderosa que entrou lá no Hades. Lá no Hades. Porque antes de Jesus ser sepultado e ressuscitado, todos os mortos iam para o Hades. Aí havia uma separação.
no seio de Abraão, e aqueles que já estavam sofrendo já um pouco de tormenta, mas era um local de prisão, era um local que tinha apenas uma separação entre os justos e os ímpios, mas eles estavam em prisão. Agora presta atenção, aqui ainda ele não havia sido glorificado. Olha que coisa tremenda. Tendo dito isto, clamou com grande voz. Aí eu tremi na minha casa: Lázaro, sai para fora! Oh, coisa linda! Aquela voz ecoou, meu irmão, dentro daquela caverna, daquela cisterna, e foi lá no seio de Abraão pelo nome, porque se ele fala: mortos, sai para fora, todos os vizinhos ali, se fosse um cemitério grande, todo mundo ia levantar, independente se estava 5, 10 anos, porque ele é a vida. Ele tem que prestar atenção ao abrir a boca dele. Quem está me ouvindo? Jesus não pode abrir a boca dele de qualquer jeito, porque quando ele fala, as coisas acontecem. O que ele diz vai acontecendo assim, de uma coisa extraordinária. E a Bíblia vem dizer para mim que essa voz entrou dentro daquele sepulcro de sai para fora. E o texto vem dizer, não sou eu que diz, vamos lá para o texto. Olha aí: sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa ao seu rosto, envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-vos ir. Irmãos, preste bem atenção aqui. Ele voltou a reviver, ele voltou a ter a oportunidade de voltar para sua casa, se relacionar com a sua família. Mas uma coisa eu aprendi aqui: o susto foi grande. Eu não sei, o texto não dá isso, mas imagine alguém que sair andando ou levantando de um lugar daquele, as pessoas querendo correr. Não, calma, que é Deus que está agindo. Não corre não, porque é Deus que está atuando. Aí caiu as escamas da incredulidade. Quem está me ouvindo aqui? As escamas da incredulidade dessa multidão. Porque se imagine esse pobre Alessandro aqui. Se eu ver, irmão, um negócio desse, eu vou glorificar a Deus tremendamente. Ou eu vou glorificar, ou eu vou sair correndo, porque não é fácil. Imagine todo mundo ali ver alguém todo podre saindo de um lugar daquele, mas ao tirar a faixa, houve uma transformação poderosa sobre aquela carne podre. Ao ouvir, melhor dizendo, a voz, teve que voltar tudo no lugar. Aquele organismo comprometido com a podridão teve que voltar ao seu estado de origem. E a Bíblia vem dizer para mim e para você que houve uma conversão lá. O povo creu. Olha lá, ó. Muitos, pois, dentre os judeus, verso 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinha vindo a Maria, que tinha visto o que Jesus fazia, e creram nele. Vou ler de novo, verso 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Olha só que propósito, o propósito da morte de um amigo que tinha intimidade, a dor das irmãs, o resultado, a ressurreição, o resultado, pessoas se convertendo, e aí a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Trazendo para mim, para a sua vida, eu anotei aqui: o que será que na vida do pastor Alessandro precisa ressuscitar? O que será que na vida dessa igreja que ouve essa palavra aqui, os irmãos que estão olhando para mim aqui agora, o que será na tua vida que Jesus quer ressuscitar hoje? Talvez seja a tua fé. A fé que um dia começou bem, a fé que Ele te deu para você alguns anos atrás, que você cria no arrebatamento, que você tinha uma fé em Deus, que Ele era na tua vida, que Ele era na tua casa, mas mediante os anos se passaram, a sua fé morreu, a sua fé está sepultada. Tem pessoas que vêm para a igreja hoje, meus irmãos, mas sem fé, não crê mais em nada. Vem como ponto de encontro, um lugar de relacionamento, porque as pessoas são legais, mas a Bíblia vem dizer para mim e para você que o nosso Deus, assim como Ele ressuscitou a Lázaro, Ele pode também ressuscitar a sua fé. Ele pode trazer de novo aquela fé no teu coração, que fazia você amar a Deus, que fazia você amar a obra de Deus, que fazia o teu compromisso com Deus não ser interrompido por nada. Quem me ouviu? A fé que Deus te deu, que fazia que nada interrompesse o seu compromisso com Deus. Tem um monte de crente aí, meu irmão, que infelizmente qualquer situação que chega na vida dele interrompe o compromisso que ele tem com Deus. Ele precisa analisar se ele não tem que ressuscitar a sua fé. Eu vi aqui agora que eu notei, porque o Espírito Santo falou muito comigo. Será que na vida do Alessandro e na vida dessa igreja que me ouve aqui hoje, o Senhor Jesus não quer ressuscitar o seu amor?
O amor que você já não tem mais para Deus, o amor que você já não tem mais para a obra de Deus. A obra de Deus não faz mais importância na sua vida. Tem gente que vem para a igreja quando não tem mais nenhum lugar para ir, irmão. Esse crente precisa que o seu amor seja ressuscitado, porque o amor do cristão é estar na casa, é estar no corpo glorificando a Deus juntamente com toda a igreja. E tem muita gente que precisa fazer essa oração: Senhor, ressuscita-me o amor que eu já tive, ou seja, volta ao primeiro amor. Tem gente que vive sem amor por Deus, vive sem amor pela sua obra. Como, pastor, você percebe isso? Pelas prioridades. Veja que as prioridades dessas pessoas não é a casa de Deus. Eu preciso pregar isso, irmão. Jesus não vai vir buscar uma igreja que não tem Ele como prioridade. Jesus não vai vir buscar uma igreja que não tem fé. Cai fora desse evangelho barato, a graça barata que está sendo pregada aí hoje. Pessoas descompromissadas, pessoas que não amam a Deus, pessoas que não amam a obra de Deus e diz que vai ser salva. Eu não encontro isso na Bíblia, porque a Bíblia diz que Ele vai vir buscar um povo zeloso de boas obras. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele precisa ressuscitar na minha e na tua vida a fé, o amor e também a esperança. Tem muita gente vivendo sem esperança, achando que a vida dele é só aqui nessa terra. Deixa de ser bobo. O céu está preparado para a igreja, a nova Jerusalém, cujo arquiteto é Deus. Eu gosto tanto de ouvir isso aqui, porque eu já fui em algumas cidades, mas nenhuma vai se comparar como essa que está preparada para a igreja. Mas e aí, irmão, como é que está a sua esperança? Morreu. Fala de Jesus para você, você já não sente nem Ele no teu osso mais. Fala da salvação, você não crê mais. Você precisa ressuscitar a sua esperança. Tem muita gente que precisa ressuscitar dentro de si, sabe o quê? A adoração. Percebe como Deus falou conosco aqui na adoração de hoje? Irmão, tremendo, eu senti a presença de Deus. Que Deus continue abençoando o grupo de louvor de uma forma especial. Que a gente está entronizando a Deus, adorando o Senhor, porque a adoração está viva no teu coração. Você sabe que você tem que entregar algo para Deus, mas tem gente que precisa ressuscitar a adoração, não adora mais, não prioriza mais um cântico a Deus. Está na casa de Deus, mas não acompanha um hino. Ele não levanta um braço para nada. Ela não dá um glória a Deus para nada. Ela não sabe nem o que está sendo cantado. Ele também não. Perdeu a adoração. Não acompanha o que está acontecendo no culto. Eu sei que de vez em quando alguém pode cochilar pelo cansaço, mas aqui não é berçário para dormir todo o culto. Tem hora que você tem que despertar. É um lugar de adoração. No cinema é difícil dormir. Num churrasco você não dorme. Não dorme. Você fica na fila, fica esperando alguém cortar o próximo bife. Eu sei que é assim, mas de vez em quando a gente tem que colocar o nosso corpo em ordem. Acorda que Deus está falando. Se posiciona que Deus está falando. Não dorme. A carne vai lutar, irmão, você vai lutar. Não, eu quero ouvir Deus. Ressuscitar a adoração, a esperança e também, meu irmão, a fidelidade a Deus. Não deixa a fidelidade morrer no teu coração. Seja grato a Deus. Olha o que Deus fez na tua vida. Irmãos, você sabe que eu tenho mais medo da minha vida? Não é nem de ir para o inferno, é de ser ingrato do que Deus fez na minha vida. Eu analiso isso de vez em quando, eu vejo umas fotos, vejo alguns amigos antigos, eles paralisaram na sua velha vida, estão esquecidos, estão numa situação terrível. Aí eu passo perto, paro para conversar, alguns até familiar. Aí eu lembro da onde Deus me tirou, do que Ele fez na minha vida, a família que Deus me deu, a oportunidade que Deus está me dando de ser pastor de uma igreja, coisa que eu não imaginava, de ter essa oportunidade de trabalhar no reino de Deus. Então uma das coisas que eu não quero que morra em mim, e se porventura tiver uma necessidade de ressuscitar, é a fidelidade a Deus, gratidão a Deus, porque essa família aqui, meus irmãos, eles tinham um relacionamento, amizade, gratidão, e a morte teve que mudar a data naquela casa. A morte teve que agora agendar uma outra data para poder voltar naquela casa, porque alguém muito poderoso se importou com aquela família, se importou com aquela casa e chegou lá e disse: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, quem crê em mim viverá. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida, que cada um de nós possamos assim pensar, analisar, porque o nosso Jesus é o amigo intercessor, é o amigo poderoso, é aquele que não desampara eu e você em momento algum. Olha para a pessoa do teu lado e diz assim para ela: você encontrou o que precisa ressuscitar na sua vida?
É difícil falar isso para alguém, irmão. Eu sei que não, esse negócio de ficar repetindo aí não é toda hora que eu faço, mas é para a gente pensar. Você já pediu aí para que alguém te lembre? Se você é casal, lembra o seu esposo, lembra a sua esposa o que ele precisa ressuscitar, porque a palavra foi pregada nessa noite e que ela fica no seu coração, no meu coração, que nós possamos ter uma noite maravilhosa de reflexão, analisando essa vida aqui, dessa história tremenda na nossa vida, e o amanhã seja um amanhã mais diferente na presença do nosso Deus, amém? Que Deus abençoe os meus irmãos, obrigado pela atenção e que Jesus continue reinando na tua casa, que Ele continue tendo prioridade na sua casa e que você possa desfrutar dessa amizade e desse relacionamento que a igreja é a única que pode ter na terra. Jesus, Ele só se relaciona com a igreja, aquela que tem compromisso com Ele, amém, irmãos? Deus abençoe a todos, ficamos em pé.